Esse é um vídeo do nosso mano Piscine. Vamos trocar a Lucina, vamos pôr a Bambieta. Porque eu quero aproveitar a oportunidade. Não vai ser o Wolfbeard, porque ainda não tá disponível pra todo mundo assistir. Não é o Wolfbeard, gente, não é. É um caso pior. Envolve artistas. E ó, é um vídeo do Piscine. Mas antes, eu preciso fazer um disclaimer aqui. Aí beleza, Luquita, qual que é o disclaimer que você quer fazer? Vamos lá. Agora, nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre temas sensíveis. Temas que envolvem artistas. Eu acho que vocês já sabem de quem que eu vou falar, né? Quem é artista, quem tá há mais tempo na internet, sabe do que é que eu vou falar. Chokes. Peraí que a mensagem não foi, calma aí. Luquita, antes de mais nada, poderia dar uma surpresa? Pode. Só que aí eu vou ver depois do vídeo. Porque eu já coloquei pra gravar. Mizuru, o Piscine fez um vídeo daquele político japonês que virou um meme. Não é esse vídeo que nós vamos ver, tá? Ai, não. Ai, não. Eu acho que vocês sabem de quem que eu tô falando. Não é assunto leve, então já fica o aviso, vamos tratar de tema pesado, tá? E envolve artistas também. De toda forma, já falei pra vocês que o canal que nós vamos reagir aqui vai ser o Piscine. É o nosso mano Piscine. E o vídeo que nós vamos ver é Shadman, o desenhista doentio. Esse aqui eu não tanco. Então, sem mais delongas, vamos aqui pro nosso vídeo. Existem artistas muito talentosos por aí, que usam esse talento para criar literais obras de artes, mas tem outros que fazem um caminho reverso, que usam o seu talento para criarem coisas nojentas, bizarras, só que poucas dessas pessoas ousam chegar até onde o Shadman chegou. Se você aí tem alguma mínima ideia de quem é o Shadman, você mais ou menos sabe para que caminho... Tá. Se você não conhece, malandro... Agora em relação ao Shadman, cara... Ai, Jesus Cristo. O que eu falo, hein, cara? Agora eu tô sem saber o que falar. Não, o chat não bugou. É que eu deletei uma mensagem no overlay, não ia deletar... Então tive que atualizar e foi tudo pro caralho. É isso. Eu precisei deletar uma mensagem. Esqueci o que eu ia falar. Se prepara que o bagulho hoje vai ser cabuloso. Um artista renomado por fazer artes principalmente de lolis. Sim, aquela coisa extremamente doentia que tem muita gente aí que adora, viu, mané? Credo! Só que o maior diferencial do Shadman é que ele não fazia só artes... PCN, aprende a censurar, caralho! De lolis como personagens fictícias, e sim de crianças reais. Hoje vai ser complicado. Bom, mas então vamos conhecer quem é esse Shadman. O verdadeiro nome do Shadman até os dias de hoje se mantém um segredo, já que uma das poucas coisas que ele fez direito foi esconder sua identidade. Um jovem suíço que desde muito cedo gostava de desenhar e na sua carreira ele... Eu fico curioso como muita gente que até já fez coisas menores do que ele, não tô querendo dizer que não sejam tão criminosos quanto ele, às vezes outros tipos de crimes, e sofreram doxing e os caralhos. Ou às vezes nem fizeram nada e sofreram doxing. E esse mano não, pelo menos ainda. Estranho, né? Que estranho. Foi para uma faculdade, enquanto de forma paralela ele criava as artes pessoais dele e postava online. Só que as paradas começam a complicar exatamente nesse período, porque quando a faculdade descobriu o tipo de coisa que ele desenhava, ele foi proibido de ir para a faculdade. Olha o calibre dos bagulho que ele tava desenhando. Bom, será que a gente precisa explicar o porquê que esse mano foi proibido de ir pra faculdade? Será que a gente precisa explicar? Ah, Luquita, eu só tô ouvindo aqui o corte da tua live. O que você tá querendo dizer com isso? Simples. O Shadman fazia artes com pessoas pequenas que não são anões.
É isso. Ah, Luquita, você tá enfeitando muito pra falar. Eu não posso falar na lata por questão de YouTube. Eu não posso falar na lata, o YouTube não gosta. Então, por isso que eu tenho que falar de forma censurada. O Misora definiu bem. O avatar do Shadman é basicamente um oficial bigodista, é uma caveira. É como se fosse o Caveira Vermelha, só que sem ser uma caveira vermelha. Lúcio, teve um artista do fandom de Mount Washington que até ameaçou de arrastar o artista pra cima porque fez um OC pra namorar a Anya. Pô, aí é complicado, né? Porque a Anya foi vítima de estudo lá na lore do jogo e os caralho. Porra. Eu acho que arrastar o artista pra cima também... É que, enfim, eu não sei qual foi o tom da imagem, né? Então, não sei se arrastar pra cima... Mandar o cara de arrasta foi... Mandar o cara não, né? Falar... Ameaçar o cara de arrasta foi algo proporcional, não sei. Outra coisa que... Peraí, Spawn. Outra coisa que tinha eram os caras que se diziam ser o Shadman. Porra, mas que tipo de doente vai querer ser o Shadman, cara? Silver. Toda a arte dele é muita... Não sei o que falar, velho. Não, relaxa. Eu completamente entendo. Eu também não sei como colocar em palavras. Rei Raposa, quando alguém reprova em artes ou é proibida de fazer arte, geralmente são cabulosos. Lúcius, sim, Luquita, mas querendo ou não, as vítimas de... Pera aí, as vítimas de as pessoas são ainda, né? E era só artes dele... Quê? Pera. Sim, Luquita, mas querendo ou não, vítimas de as são pessoas ainda, né? Lúcio, eu não entendi o que você quis dizer aqui. Era só artes dele, são bem fofas e nada demais. Apenas fazendo a Anya sendo feliz com essa OC. Ah, então se são artezinhas fofas... Ah, tá. Sim, Luquita, mas querendo ou não, vítimas de AS são pessoas ainda, né? E era só artes dele sendo bem fofas e nada demais. Apenas fazendo a Anya sendo feliz com essa OC. Não, é que eu tinha pensado que... Enfim, né? Mount Washington meio que é o Berserk dos jogos indies, basicamente, no questão de fanbase. Eu vejo que tem algumas coisas bem perturbadoras. Inclusive aí nas próximas lives eu deixei um videozinho de Berserk separado aqui pra nós ver. E não vai ser falando bem de Berserk e é isso. Vai vir coisa boa. Nós vamos ter coisas pra falar. Nesse início de carreira, as artes do Shadman eram mais focadas em rentão, coisas chocantes, nada que fugisse muito do que vários outros artistas fizessem por aí. Isso nunca foi o suficiente. É que assim, artista que faz rentão, né? Porra, isso daí é mais velho do que andar pra frente. E vários artistas fazem rentão não porque são tarados, e sim porque às vezes é a única coisa que vende. Às vezes a pessoa só quer comissionar arte nesse SFW, sabe? E é isso. Às vezes tem artistas que só ganham dinheiro desenhando esse tipo de coisa. Para fazer ele se destacar. Só que aparentemente na Suíça, esse tipo de arte é levado de maneira um pouco mais séria. Foi durante um episódio do Sleepcast, um podcast bem antigo que tinha o Oni do Oni Play, o Psychic Pebbles, que hoje em dia é conhecido como criador do Smiling Friends, e outros hosts, decidiram entrevistar o Shadman quando ele tava meio em ascensão por fazer alguns desenhos edges. O podcast, que tava mais pra uma entrevista, aconteceu no episódio 27, lá pra 2015, e ele dá o seu parecer sobre a expulsão que ele teve lá na faculdade, onde ele explica o que eu acabei de falar, que ele foi expulso, parará, por conta que a faculdade descobriu os desenhos dele e assumiu aquilo como uma ameaça para a sociedade, meio que obrigando ele a assinar um documento da própria expulsão. Nessa época, em 2015, até uns anos pra frente, a internet era outro tempo. Muita gente sabia sobre as artes esquisitas que ele fazia, mas nesse podcast em questão ele não foi muito claro pelo que ele estava desenhando, o que levou ele a ser expulso. Porém, muitos anos no futuro, descobriram uma postagem de 2010, onde ele está respondendo uma pergunta de o que ele estava desenhando para ter sido expulso. E ele diz o seguinte: na Suíça existem algumas leis que envolvem artes de menores de idade em conotações sexuais. Inclusive, aqui no Brasil, se eu não me engano, é a mesma coisa, tá? Então, tipo assim, se existir uma espécie de Shadman brasileiro e ele for exposto, aliás, se ele for denunciado porque Exposed não bota ninguém na cadeia,
Se ele for denunciado, os caralhos, ele se fode. Se tiver algum advogado, alguém policial que eventualmente esteja assistindo esse corte, ou até mesmo aqui na live, por favor, me corrija se eu tiver falado merda. Eu peço isso. Me corrigem se eu tiver falado alguma merda. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Chuckies. Lúcius, minha filosofia como fã é: quanto mais miserável e triste, melhor e fofa tem que ser a fanart. Misura, teve uma vez que o Shadman desenhou uma arte da filha do Kim Stark, que é... Ah, a filha do Kim Stark era criança na época, né? Eu já nem sei quantos anos ela tem. Enfim, eu quero que o Kim Stark se foda, ele não é flor que se cheire. Mas, porra, não mexa com a filha do cara. Alguém deixou um pedaço bem relevante da história sem contar, hein, irmão? Só que tenha em mente que isso foi uma parada que veio a público muitos anos depois, mané. Então, na época, ele tava em crescimento contínuo. Por mais que ele fizesse artes de lolis ou conteúdo edgy no geral, ele acabou conseguindo se mudar pra fora da Suíça pra continuar fazendo o trabalho dele. E nessa época, meio que ele só fazia isso. Eu acho bizarro pra caralho, mas muita gente nessa época não ligava, pensava muito sobre. Tinha gente que nem sabia o que o Shadman fazia. A parada era ser edgy. O Sr. Pelo, um animador enorme, principalmente hoje em dia, postou um vídeo alguns meses atrás explicando bem essa situação com o Shadman. Principalmente pelo Sr. Pelo já ter animado o Shadman em duas animações diferentes, uma mais curtinha e outra num episódio do Monkey Show. Ele explica que como nessa época a comunidade de animadores e desenhistas era uma parada bem menor, meio que todo mundo se conhecia, às vezes nem todo mundo se gostava, mas se conhecia. E como eu falei, mano, a brisa era ser edgy, cuzão, ninguém ligava pro que o Shadman tava fazendo. O próprio Sr. Pelo diz que ele nunca teve amizade com ninguém dessa época, ele só colocava as pessoas nas animações dele porque era engraçado e faziam parte da comunidade, ele conhecia elas. Só que hoje em dia ele já pensa de maneira bem diferente, principalmente porque o Shadman foi num nível que ninguém conseguiu acompanhar. Conforme a sua popularidade foi crescendo ainda mais, em 2016 ele começou a fazer artes e algumas pequenas Puta que me pariu, hein, Piscine? mais politizadas, artes como a Hillary Clinton Loli. Ok. E foi nesse tempo que Deus meu. alguma pessoa aleatória fez uma piadinha falando: aí, eu duvido você desenhar uma arte da filha do Kim Stark pagando boquete. E o Shadman retweetou isso falando que eu desenho se o Donald Trump vencer a eleição. O Kim Stark é outro youtuber lá da gringa que também não é flor que se cheire, tá? Mas isso não tem nada a ver com a filha dele, que na época tinha 7 anos de idade. O Trump venceu e o Shadman Oh fuck. Eu tô com medo do Piscine, então vamos ficar vendo a Bambieta por um tempo. realmente foi lá e fez a arte que ele falou que ia fazer. A arte em questão não tem nada envolvendo nudez, nem nada do tipo. Só que, mano, isso daqui foi uma arte feita de uma criança de verdade, Ok, a arte não tem nada demais, eu acho. postada no meio do perfil de um cara que fazia uns bagulho cabuloso, tá ligado? Tipo, não pega bem, não é legal, isso é doentio. Foi então que outro youtuber, o Colossal is Crazy, que era co-host de um podcast com o Keemstar, foi numa live do Shadman e trocou ideia com ele, falando que aquilo que ele tava fazendo era errado, era zoado, eles trocaram ideia e até que ficou tudo bem. Tudo bem o caralho. Se as coisas pro lado do Shadman já não estavam muito boas depois dessa arte, que não tinha nada explícito. Opa, o Lúcio levantou uma questão importante aqui, ó. Eu já acho paia mexerem com criança 2D, mas até aí não sei se importa porque ela não existe. Agora, tu faz arte de uma criança real? Que parada nojenta. Cara, olha, fazer arte com personagem 2D, né? E tals, levanta a sobrancelha pra aquela pessoa, sabe? Porque assim, se a pessoa já tá disposta a fazer esse tipo de arte, pai, e tudo mais, o que não garante que comece a escalonar o nível? Uma coisa que um professor de ciências falou pra mim no primário, e eu nunca esqueci, foi o seguinte: as coisas nunca começam grandes, elas se tornam grandes.
Eu fico feliz de você estar censurando. Eu me sinto desconfortável com isso. Ah, eu também. Só que aí eu tenho que ver as censuras malemar do Piscine, porque aí eu tenho que saber quanto que eu tenho que tirar a censura. Windy, salve, Luquita. E aí, Windy, meu querido, minha querida, como é que você tá? Você tá bom? Porque eu tô bom. Ai, Jesus. Mas falando ainda do negócio do Lucius, né? É isso, cara. Tipo, se já desenha personagem 2D, no caso criança 2D, enfim, personagem que seja, personagem menor de idade no geral, já é de se levantar a sobrancelha. Pode ser que o cara nunca tenha feito porra nenhuma na vida real, né? Mas, né? É estranho. Agora com menor de idade da vida real é doentio pra caralho. Tô boa assim, então tá bom. Qual que é o contexto de hoje? Nós estamos vendo agora um vídeo do Piscine falando sobre o Shadman, que é aquele artista lá mesmo. Se você não conhece, sinto muito, eu vim te trazer trauma. Isso da filha do Kingstar, ele pensou que seria uma ótima ideia ir lá numa youtuber chamada Lieutenant Corbis e fazer uma arte totalmente explícita dela. Esta menina tem 11 anos de idade. Uau! E na dúvida, O Piscine colocou a legenda. Essa arte é nojenta demais para mostrar. Ainda bem, Piscine. ele ainda deixou o link do canal dela no post que ele fez esse desenho pra comunidade doente que não conhecesse a mina ir lá pra ver a fonte de inspiração desse sequelado. E malandro, se eu fosse listar, ele fez isso com muita gente. Por exemplo, a Eleven de Stranger Things, ele fez isso. Mas, ele tá fazendo um desenho da personagem. É a sequelado. Pera aí. E malandro, se eu fosse listar, ele fez isso com muita gente. Por exemplo, a Eleven de Stranger Things, ele fez isso. Mas, ele tá fazendo um desenho da personagem. É a personagem que é atuada por uma menor de idade. Na época ele postava Pronto, saiu. essas artes mais cabulosas dele no Shadman.com, que era o site que ele tinha, que hoje em dia foi derrubado completamente. E o motivo para ele ter sido derrubado? Daphne King. O interesse por lolis do Shadman não ficava só em personagens fictícias, ele também escorria para a realidade. Ao ponto que algumas mensagens foram vazadas do Discord dele, com ele falando que ia no cinema ver o Logan de novo para ver a garota dele. Cara, não pega bem. Acompanhado de um link de uma entrevista da Daphne King, com ele deixando na legenda: ela é uma loli de verdade. Ela tinha 12 anos. Então, o único caminho lógico que o Shadman podia tirar Meu Deus. disso era fazer artes da Daphne King, ou melhor, da X-23, que não tem nenhuma relação com a atriz de verdade, com ela sendo brutalmente estúpida pelo Logan, o Wolverine. Isso acabou furando a bolha num ponto que chegou na assessoria da Daphne King. Os advogados dela foram lá e o site foi forçado a ir pro chão, irmão. E malandro, papo 10, eu nunca vi isso acontecendo, tá ligado? Eu já vi muita gente bizarra, muita arte esquisita, muitas dessas coisas que eu trago aqui no canal pra vocês ficarem sabendo, mas o cara desenhar crianças da vida real? Meu Deus do céu, mano. A popularidade do Shadman tava indiscutivelmente caindo, mas se não fosse por conta dos Nossa, por que será que tava caindo a popularidade do cara? Lúcio, já interagi com nananã e nananã. De maneira direta e indireta. Digamos que é uma experiência. Realmente a desconfiança é compreensível. E aí eu desconfio sim. Então, você entendeu meu ponto, né? Então, tipo assim, se já desenha personagem, eu já levanto assim a sobrancelha, sabe? É um desses motivos que eu também eu tenho desconfiança com muitas obras, como por exemplo Berserk, mas vamos deixar isso para um outro momento, sabe? Enfim, eu já falei isso em outras lives também sobre Berserk, que tem muito disso, sabe? Então, fico tipo, sei não, hein? Ainda mais sabendo do que o autor do Berserk, que hoje é falecido, gostava muito de jogar. É. Mas isso daí é papo pra outra hora. E sim, a gente tá indo muito pra Berserk e daqui a pouco a gente vai começar a falar de Samurai X e aí, né? Enfim, vamos continuar com o vídeo.
os problemas jurídicos que ele estava tendo por essa época, ele nunca teria sido cancelado. A única coisa que o Shadman precisava para se manter relevante de verdade era a comunidade dele. E por mais estranho que isso seja, existe uma comunidade para tudo em todo lugar. Um cancelamento só funciona se a comunidade da pessoa que estiver sendo cancelado for contra as coisas que ela tá fazendo. As pessoas que estavam seguindo o Shadman viam o que ele postava, acompanhavam ele e todas elas optavam por continuar ali. E foi de pouco em pouco, grão em grão, que mais de 60 mil bizarros acabaram se juntando nessa comunidade. Só que conforme o bagulho foi ficando pequeno pro Shadman, ele viu que não tava valendo a pena continuar com as redes sociais. Ele tava sendo proibido de desenhar as coisas que ele normalmente desenhava, lolis e lolis reais, as coisas que traziam dinheiro pra ele. Isso resultou no Shadman pular do barco completamente. Ele não posta nada desde 2017 e a maioria das redes sociais dele foram apagadas completamente, talvez por ele ou por forças maiores, como por exemplo o seu Discord. Nunca foi sobre construir uma comunidade, sempre foi sobre dinheiro, e se o dinheiro não tava vindo, foda-se todo mundo. Só que uma das únicas coisas que acabaram não piorando ainda mais a situação pra esse desgraçado foi a ideia que ele teve de nunca mostrar o rosto. Ele sempre foi bem esperto com esconder a sua identidade, porque eu te garanto, mané, do jeito que a internet é, se soubessem quem ele realmente era, ele estaria sendo perseguido e perturbado até os dias de hoje. Isso acontece com muitas outras pessoas na internet que fizeram muito menos do que ele, e eu te garanto, mané, o Shadman é uma pessoa muito odiada. Na verdade era fake news, Windy. Ele não foi preso, não. O que aconteceu... Bom, aliás, ele foi preso, sim. Minto, ele foi preso. Só que ele foi preso e foi solto. Se não me engano, acho que ele pagou fiança, alguma coisa assim. Ele não ficou preso. Aí teve um mano que se aproveitou disso e disse que era o Shadman, pai, os caralho. Lúcio, por mim, se mexe com criança de verdade, tô cagando e dando porque você é. Eu vou te encher de tapas. Justo. Foi aí que pessoas que... o Spawn meio que complementou aqui que eu acabei de falar. Olha, se ele mostra o rosto, ele levar muita coisa. Ele não ia estar vivo. Ele não ia estar vivo. Isso aí eu ia garantir pra você, Silver. Tem até algumas imagens e nomes que dizem ser ele, mas nada comprovado, então nada relevante se colocar no vídeo. O importante é que ele acabou saindo da internet e hoje ninguém sabe onde ele tá. Talvez ele continue vivendo das artes dele, só que com outro nome, mudando um pouco o estilo que ele fazia, o que honestamente não é nada muito difícil de se imaginar que ele tá fazendo. Mas independente do buraco que ele tenha escolhido se enfiar, o Shadman é uma das personalidades mais odiadas da comunidade de desenhos que a gente tem por aí. E bom, odiado com razão. O cara era completamente sequelado. Mas bom, rapaziada, por hoje o vídeo vai ficando por aqui. Eu falei pra vocês que eu vou estar abordando algumas coisas sobre o DeviantArt, sobre outros artistas até, e algumas coisas bizarras que acontecem nesse mundo de desenho, porque acreditem, são muitas coisas. Eu já vi muita merda no meu tempo como desenhista. Mas de você, mano, você conhecia o Shadman? Você já tinha visto alguma coisa dele em algum lugar? Eu tenho certeza que sim, mano. Principalmente se você consome animações e conteúdo gringo, sempre tinha alguma referencinha, alguma piada, ainda mais nos vídeos mais antigos. Eu mesmo conheci ele através do Sr. Pelo, mas eu nem sabia que ele tinha essa história até alguns anos atrás. Então deixa aí nos comentários o que você acha. Se quiser sugerir algum tema de vídeo, fique à vontade, porque hoje eu vou ficando por aqui. Mas não sem antes deixar a mensagem final do vídeo, que é... Minha barba já tá voltando, tá? Calma, vocês tenham paciência. Bom vídeo do nosso mano Piscine. Apesar que... Piscine, você precisa aprender a censurar também, né? Puta que pariu. Mas o vídeo foi bom. A gente conseguiu falar aqui algumas coisinhas. E é isso, né? Não tenho mais nada pra acrescentar.